Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, da Rede Sustentabilidade. Vice-prefeito, bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom Grande dia. alegria estar aqui com vocês, com os nossos espectadores e ouvintes da Rádio Super FM. É uma alegria mesmo a gente poder estar aqui para conversar nesse momento tão difícil que a gente vive. Bom, para começar esse bate-papo, vice-prefeito, eu pergunto ao senhor o seguinte: hoje a capital está começando um movimento de reabertura gradual do comércio, não são todos os setores, mas até com a expectativa de que no dia 1º de junho, na segunda-feira que vem, o comércio reabra de vez se a gente não tiver uma explosão do coronavírus. Mais cedo a gente estava conversando com o Nadim Donato, que é o presidente do Sindilojas, o sindicato que representa os lojistas de Belo Horizonte, e ele disse que nesse fechamento aí de mais de 2 meses houve uma perda de mais ou menos 20 mil postos de trabalho no setor na capital mineira. Eu pergunto para o senhor, diante dessa perda, a prefeitura planeja criar talvez algum programa, algum projeto que possa tentar absorver essa mão de obra que perdeu seu posto de trabalho? Ou o senhor acha que essa mão de obra, com a retomada do comércio, pode ser absorvida novamente? Nós sabemos que não, sabemos que nós temos uma perspectiva complicada, dramática pela frente. Isso não é uma exclusividade de Belo Horizonte, isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo. Ninguém sabe afirmar exatamente como vai se dar essa retomada pós-Covid e sequer quando nós poderemos falar de uma realidade pós-Covid. Então, o prefeito ainda ontem, o prefeito Alexandre Calil, se manifestou do empenho que a prefeitura terá para auxiliar na retomada econômica, mas com segurança, né, dentro dos parâmetros científicos que a prefeitura está monitorando e buscar atender aí as pessoas que estão em condição de fragilidade nesse momento pelo problema do desemprego. Mas nós sabemos que essa situação ela não se encerra agora com a flexibilização do comércio. Inclusive, eu quero aproveitar e agradeço por termos iniciado com esse assunto para reafirmar o que o prefeito vem dizendo insistentemente. Pessoal, fiquem em casa. Essa flexibilização do comércio não é uma retomada à vida normal. Precisamos ficar em casa o máximo possível, vamos sair apenas quando tivermos real necessidade. O senhor avalia que a retomada da economia, vice-prefeito, é o principal ponto, vai ser a principal causa daqui para frente, após a pandemia? Thalita, a principal causa tem que continuar sendo a vida e a saúde das pessoas. E como não existe nenhuma perspectiva de fim da pandemia, né, até então não temos vacina, não temos um antiviral, portanto, e ainda temos uma taxa muito baixa de contaminação e, consequentemente, de pessoas imunes. Não, isso é uma realidade no mundo, né? A prefeitura está começando a fazer uma medição em massa, né, testagem maciça de sorologia na cidade, mas tudo indica que ainda estamos em níveis bastante baixos. Então, essa perspectiva de sequência da convivência com o vírus em circulação é de longo prazo. Então, nós não temos nenhuma perspectiva de fim da pandemia. Nós temos que conviver com esse vírus. E isso implica manutenção das medidas de distanciamento social, administração da condição de vida da cidade, porque não dá para deixar tudo fechado, mas principalmente cuidar das vidas. A gente está conversando com o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, da Rede Sustentabilidade, num dia importante para a capital mineira, já que há hoje a retomada gradual da abertura do comércio em Belo Horizonte. Ô vice-prefeito, nós temos percebido que a situação de Belo Horizonte tem sido uma situação bastante cômoda em relação, por exemplo, a outras capitais. Se a gente pegar a situação de Recife, a situação de Manaus, a situação do Rio, a situação de São Paulo, Belo Horizonte ainda vive uma certa comodidade. A que o senhor acredita essa relativa tranquilidade que temos hoje em Belo Horizonte nesse cenário dramático que vivemos de pandemia? Ô Rodrigo, não existe mágica, né? O prefeito foi muito criticado por ter sido Belo Horizonte a primeira cidade
a primeira capital a adotar com seriedade as medidas de isolamento social. O resultado é esse. Nós tivemos um probleminha no som aqui do vice-prefeito Paulo Lamaque, que estava falando com a gente a respeito das medidas de isolamento social que estão sendo tomadas e que foram tomadas em Belo Horizonte, do sucesso da implementação dessas políticas. Parece que nós tivemos uma queda de sinal da internet. O vice-prefeito que está conversando com a gente via live e que acho que agora já consegue nos ouvir novamente. Tivemos aí esse pequeno atropelo, mas o senhor dizia que não havia mágica, vice-prefeito, nessa ação tomada pela prefeitura de Belo Horizonte, para que a capital tivesse uma relação, uma situação, melhor dizendo, um pouco mais cômoda do que existe, por exemplo, em outras capitais que a gente pegou como comparativo. Queria que o senhor retomasse o raciocínio, por gentileza. Obrigado, Rodrigo. Como dizia, não tem mágica. O prefeito Alexandre Calil foi muito... Realmente perdemos novamente esse contato. O vice-prefeito estava retomando esse raciocínio. Lembrando que hoje está havendo a reabertura do comércio em Belo Horizonte, uma reabertura gradual, e se não houver uma explosão de novos casos de coronavírus, nós vamos ter uma reabertura total do comércio no dia 1º de junho. Portanto, na segunda-feira que vem em Belo Horizonte, né, Thalita? Rodrigo, inclusive, convido os nossos ouvintes também a passarem aí, folhearem aí os jornais O Tempo e Super Notícia. Nós trouxemos hoje, né, nos 2 jornais, exatamente todas as informações sobre essa reabertura do comércio em Belo Horizonte. Inclusive, na capa do Super tem aqui o que reabre hoje. Você que está com dúvida, você tem dúvida aí em relação ao que vai funcionar ou não, pode conferir que está tudo muito explicadinho lá, inclusive com os horários que cada comércio vai poder funcionar. A gente retomou o contato com o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque. O senhor nos ouve, vice-prefeito? Eu ouço perfeitamente. Então vamos retomar o raciocínio. Agora sim, acho que a gente vai continuar. Precisamos retomar o contato com ele por telefone para que o ouvinte possa ter, claro, a qualidade que a gente preza sempre aqui para os nossos ouvintes, para que o vice-prefeito possa concluir o raciocínio que estava desenvolvendo a partir da pergunta que eu havia feito. Por favor, prefeito. Eu agradeço, Rodrigo. Então, estava dizendo que não é uma questão de mágica. O prefeito Alexandre Calil foi muito criticado quando adotou aqui em Belo Horizonte, antes de todas as outras cidades, todas as outras capitais, o distanciamento social, e há mais de 2 meses. Isso fez com que tivéssemos o achatamento da curva em parâmetros que beneficiam todo o estado de Minas Gerais. Os números de Minas estão claramente pela iniciativa proativa que a capital tomou. Agora, é claro a diferença dos resultados. As cidades que quiseram, como Milão, como Manaus, como Londrina, que quiseram tomar medidas diferentes ou que não tomaram medida nenhuma, elas pagam um preço alto, um preço em vida de pessoas. Nesse momento, a gente tem essa situação em função das medidas que foram tomadas, em função da população ter aderido ao isolamento social, em boa parte, pelo uso de máscaras. E é por isso que nós insistimos. É necessário mantermos os princípios de distanciamento social para que possamos ter uma perda menor de vidas. Nós já perdemos mais de 40 vidas em Belo Horizonte e isso é absolutamente lamentável. Então não é pensar que nós estamos isentos, nós não estamos isentos. E isso pode crescer se a gente perder a firmeza na nossa postura. Paulo, muita gente tem dúvida em relação aos centros, às unidades de saúde, também aí relacionadas ao hospital de campanha no Expo Minas, que não está sendo usado, porque ainda não está recebendo pacientes por falta de demanda, né? Como já explicado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde também. Mas como que a Prefeitura está lidando, como que estão as conversas em relação a essas unidades de saúde em Belo Horizonte? A gente sabe que essa é uma preocupação mundial, né? A questão dos leitos, e eu queria saber do senhor se a prefeitura, se Belo Horizonte está preparada em caso, né, dessa curva aí do pico do coronavírus realmente chegar, o que tem sido adiado cada vez mais, mas como que a prefeitura tem lidado com isso e se as unidades estão preparadas para receber os pacientes caso seja necessário?
Veja bem, nós temos leitos específicos para Covid, tanto em termos de atendimento de enfermaria, quanto em termos de UTI, espalhados pela cidade em hospitais. Foi a estratégia que a Prefeitura adotou, uma vez que a ideia de hospital de campanha municipal não evoluiu por vários fatores e acabou sendo muito positivo, porque os leitos específicos hoje se encontram em unidades hospitalares que têm condições de prestar todo tipo de assistência caso necessário. Hoje nós temos, na verdade, são números de sexta-feira, cerca de 40% dos leitos de UTI específicos para Covid ocupados em Belo Horizonte, o que é terrível porque nos faz perceber que existem pessoas em tratamento intensivo. Por outro lado, nos mostra que temos condição de atender a demanda. Por isso, nossa expectativa é que a demanda não aumente de maneira desordenada, mas temos um número significativo disponibilizado junto à nossa rede SUS. São hospitais que prestam serviço a Belo Horizonte que nós conseguimos fazer esse atendimento. E o município faz o monitoramento dos leitos vinculados ao SUS, que é administrado pela municipalidade, né? Vice-prefeito, a gente está caminhando já para o fim da entrevista por causa do imperativo do horário, que o senhor sabe como é que funciona no rádio, mas eu não posso deixar de fazer uma questão para o senhor, que é relativa ao adiamento do Enem. O senhor é professor por formação, foi professor, inclusive trabalhou com pré-vestibulares, quando esses pré-vestibulares ocupavam uma atenção muito grande dos estudantes que estavam terminando o ensino médio, e a gente viveu no Brasil uma celeuma muito grande, com adia, não adia o Enem, até que finalmente o governo tomasse a iniciativa de adiar, vendo que nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, não haveria outra possibilidade que não fosse realmente adiar o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu pergunto ao senhor, como especialista em educação também, que como garantir nesse cenário de crise que nós estamos vivendo, que as pessoas tenham nesse Enem de 2020 a mesma possibilidade de disputá-lo. E pergunto na seguinte perspectiva, porque cada estado vai retomar as aulas no momento. Aqui em Minas teve uma retomada por meio das teleaulas que está sendo inclusive questionada, criticada, dizendo que não está acontecendo da melhor maneira. Outros estados, as aulas eventualmente já foram retomadas e em alguns lugares ainda não, e não se tem perspectiva. Do ponto de vista da educação e do especialista, o que deve ser feito para garantir que pelo menos as pessoas tenham um mínimo de equidade no momento da realização dessa prova do Enem, hein? Rodrigo, minha história vem realmente dessa luta pelo acesso mais democrático ao ensino superior, especialmente nas universidades públicas. Foi assim durante todo o tempo de existência do pré-UFMG. E tenho que dizer uma coisa, nunca foi justo. O processo sempre foi bastante enviesado do ponto de vista econômico para o acesso às vagas. Agora, falar de equidade num processo como esse, que nunca foi, agora me parece que provavelmente teremos o Enem mais desigual da história do Brasil, e talvez o acesso mais desigual ao ensino superior já registrado na história brasileira. Os números, as análises socioeconômicas das entradas nas universidades posteriormente vão nos demonstrar isso. É muito difícil, né, porque de fato a desigualdade que existe entre redes públicas e privadas, ela está potencializada nesse momento. Todo esforço é necessário nesse momento especialmente para os alunos do terceiro ano. Eu não estou muito preocupado agora em ficar discutindo carga horária, em ficar discutindo nota. Isso é uma grande tolice. Nós temos que preservar a vida das pessoas. Mas no caso específico de um concurso que o governo, a princípio, não queria adiar, adiou na pressão. Isso é que me deixou estarrecido. Não foi por sensibilidade, foi por conta de pressão. Porque as primeiras manifestações desse ministro, que na minha opinião é o pior ministro da educação da história do Brasil, não se falava em adiamento do Enem. Aliás, ele falou que o Enem não era instrumento de democratização, né, ou instrumento de justiça. Então, lamentável a postura inicial da administração, cedeu por pressão,
que bom, mas me parece que apesar de tudo, de todos os esforços, teremos esse ano resultados que reforçam a desigualdade no acesso ao ensino superior no país. Certamente com ênfase nas universidades federais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, vice-prefeito? Vamos lá, vamos tentar, né? Agora, para começar, Belo Horizonte na pandemia. Muita luta, muito esforço e acreditando na população. O prefeito Alexandre Calil e a pandemia. Coragem, ousadia e sucesso. Governador Romeu Zema até aqui. Indefinido, frágil. Relação Alexandre Calil e Paulo Lamaque. Relação positiva e de admiração. Enem. Um recurso necessário e que, infelizmente, parece que reforçará a desigualdade no acesso à universidade nesse país. Paulo Lamaque na eleição de 2020. Ativo, construindo a rede de sustentabilidade em Belo Horizonte, no estado, e caminhando junto com o prefeito Alexandre Calil. Vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, da Rede Sustentabilidade, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, vice-prefeito. É um prazer sempre falar com o senhor. Prazer todo meu, Thalita, Rodrigo, deixar meu abraço aos nossos ouvintes e reafirmar, gente, vamos permanecer o máximo possível em casa. O isolamento não acabou. Nós temos que flexibilizar para ativar a economia da cidade, mas cada um é corresponsável por mantermos esse processo de flexibilização. Fique em casa o máximo possível. Muito obrigado mais uma vez, vice-prefeito Paulo Lamaque.